Meus queridos irmãos, uma boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse momento de culto. E a nossa oração é que possamos continuar essa adoração que seja agradável ao nosso Deus. Antes de iniciarmos, eu só gostaria de trazer o abraço fraternal da Igreja Presbiteriana em Barão de Cocais, igreja a qual nós temos trabalhado durante esse ano. E, graças a Deus, Deus tem honrado aquele trabalho ali naquela cidade. Há um mês, aproximadamente, nós já iniciamos um outro trabalho, então nós temos atualmente 2 congregações em Barão de Cocais. No último domingo tivemos um total de 43 irmãos ali na central, e o trabalho tem crescido, graças a Deus. Evidentemente, temos desafios enormes, a cidade é uma cidade muito difícil, os trabalhos são muitos, as demandas são muitas, porque além das 2 congregações, nós temos um ponto de pregação em Cocais e temos também um trabalho junto ao presídio que é feito semanalmente. E somos poucos. Então, peço aos irmãos que continuem orando por aquele trabalho ali, que Deus possa usar a Igreja Presbiteriana de Barão de Cocais, assim como outras igrejas que sejam fiéis à Escritura para levar a glória de Cristo àquela cidade. Gostaria, nesse momento, de compartilhar com os irmãos uma leitura que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, onde leremos versículos de 1 a 5. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Confesso que eu estou um pouco emocionado, porque já faz quase um ano, por aí, né? Uns 9 meses que eu não prego aqui, então a gente tem aquela... E sempre o pessoal às vezes pergunta, alguns irmãos me falam, pastor, está sumido, mas não é sumido, é porque realmente as demandas de outro campo são urgentes e muitas vezes, por exemplo, semana passada tivemos o dia inteiro lá, na semana que vem estaremos novamente, inclusive, semana que vem vou até roubar o nosso pastor aqui, o Tiago, e a nossa irmã Isa, para nos ajudar lá um pouco também. Na outra semana estaremos novamente. Então, realmente, são as demandas de campo que nós temos que estar sempre ajudando. E aproveito também, enquanto os irmãos estão abrindo as Bíblias, para agradecer aqueles irmãos que têm me auxiliado, sustentando a minha família, que fica muitas vezes aqui em Belo Horizonte, não somente no apoio pessoal, mas também nas caronas e tudo mais. Tá? Então, meu muito obrigado a todos. Leiamos Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ó Senhor Deus, nós nos colocamos nesse momento diante de Ti, Senhor Deus, pedindo humildemente que o Senhor nos guie nesse momento, que o Teu Santo Espírito traga iluminação aos nossos corações, às nossas mentes, para podermos entender a Tua palavra na sua plenitude, ó Pai. Acima de tudo, que essa palavra seja aplicada em nossas vidas, para que o nosso relacionamento com o Senhor seja um relacionamento melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. A pergunta que ecoa, poderíamos dizer, através dos séculos, é a pergunta: quem é Jesus? É uma pergunta que poderíamos dizer que ela se apresenta de diversas formas e cuja resposta ecoa em diversos formatos, muitos desviando realmente do sentido real do que é Jesus. Essa semana mesmo, começando já a semana passada, nós vimos nos noticiários uma seita, que eu não conheço os detalhes da seita, confesso, mas que foi anunciada sobre uma forma que eles dominavam muito os seus fiéis. O nome da seita é Jesus, a verdade que marca. E a verdade é que a humanidade tem lidado através dos tempos, dos séculos, nesse dilema: quem é Jesus? Muitas vezes contrastando no extremo Jesus Deus, no outro extremo Jesus homem, mas perdendo de vista realmente esse Jesus perfeitamente homem e perfeitamente Deus.
O Evangelho de João, eu amo esse Evangelho, eu acho que é um dos evangelhos mais fáceis e que Deus tem usado muito para apresentar o seu Filho a tantas pessoas, embora essa visão também não é compartilhada por todos na facilidade do Evangelho. Mas o Evangelho de João, ele nos apresenta algumas curiosidades e, ao mesmo tempo, nos apresenta algumas peculiaridades muito interessantes sobre quem é Jesus. Aliás, se olharmos lá no capítulo 20, eu peço aos irmãos que nos acompanhem nessas leituras, capítulo 20, versículos 30 e 31, olha o que o nosso irmão nos diz. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que coisa fantástica. O próprio evangelista coloca numa forma clara o objetivo deste livro, deste evangelho, inspirado pelo Espírito Santo. Eles nos conduz ao fato que esse livro tem o objetivo de nos mostrar quem é Jesus. Meus irmãos, e de uma forma maravilhosa, talvez uma forma que nenhum homem jamais poderia captar pela sua própria mente, somente mesmo através da iluminação do Espírito Santo. O evangelista começa esse livro dizendo claramente quem é Jesus. E o que é maravilhoso, algo que salta aos nossos olhos, é que na própria abertura do Evangelho, ele já conecta o nosso tempo com a eternidade. Observem, ele fala da vida terrena de Jesus, através do exercício da redenção, ele fala da criação, e ele vai além da criação, num tempo que nós não conhecemos, que na verdade não é tempo. O tempo foi criado para nós, mas o tempo, entre aspas, de Deus. Toda a história da humanidade está aqui e vai muito além da história da humanidade. Portanto, é um evangelho que muito nos cativa, que muito tem despertado a atenção de vários cristãos mundo afora. Não fala do nascimento de Cristo, não fala do batismo, da ceia, da ascensão, não fala de parábolas, mas nos apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é justamente nesse aspecto que eu gostaria de, nos próximos minutos, compartilhar com os irmãos 3 aspectos básicos que esse nosso irmão, o apóstolo João, nos traz. O primeiro salta aos nossos olhos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Meus queridos irmãos, o que é o Verbo? Muitos que desconhecem a palavra, ao verem esse versículo, ficam na sua dúvida particular, porque na verdade nós só entendemos esse sentido pleno do verbo se entendemos a palavra original de acordo com a sua história, tanto junto ao povo judaico como aos gregos que depois trouxeram, e exatamente nessa língua foi escrita esse evangelho. Verbo, na verdade, logos de Deus. Na mente judaica, e eu não vou me ater muito à explicação da palavra em si, mas na mente judaica, quando Deus fala, a palavra de Deus é algo concreto, é algo ligado ao poder criativo de Deus, que começa lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, onde Deus criou todas as coisas. E a Bíblia, nós podemos ver, temos vários versículos, nos diz claramente que a palavra de Deus é o poder criativo. Isaías capítulo 55, versículo 11, Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, que nós lemos, são passagens que nos falam do poder criativo da palavra de Deus, do poder de sustentação. Portanto, na mente judaica, quando se falava que
o verbo, logos de Deus. Havia algo concreto naquela expressão. Já na mente do gentio, do grego, já tinha um significado um pouco diferente. Por quê? Essa palavra foi cunhada através dos séculos. Já 500 anos antes de Cristo, um filósofo chamado Heráclito começou a cunhar esse sentido no grego. E depois, também não vou me ater a toda a história da evolução dessa palavra, mas depois, através de Platão, Sócrates, neoplatonistas, estoicos, até mesmo depois em seitas gnósticas, o fato é que o logos, ele era tido como algo individual, aquele que trazia a essência da vida, mas também na mente do grego, o logos era aquele que permeava todo o universo, dando sustentação. E essa palavra evoluiu ao ponto de chegar nesse conceito, de forma tal que nessa expressão, o apóstolo João consegue unir a mente judaica e a mente gentia no sentido de quem era Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus eternamente. E João nos mostra isso claramente. No princípio era o verbo, não princípio de dias, não princípio de origem. Não, aqui significa princípio, não princípio de início, mas princípio de origem. Porque Jesus não tem início no sentido de dias. Jesus Cristo é a palavra eterna, subsiste eternamente. É o verbo, nesse sentido que nós vemos aqui, é um verbo que significa que Jesus Cristo não teve início, como tantas seitas pregam hoje. Tantos desviam da palavra dizendo, não, Jesus Cristo foi criado e como tal ele é semelhante a nós. Não! Antes de qualquer coisa, Jesus Cristo era. Ele é o verbo eterno, é o logos. Jesus Cristo era desde o princípio gerado eternamente por Deus. Por isso que João continua, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É o Deus único, é o Deus lá de Deuteronômio, e eu peço aos irmãos que leiam, essa é uma passagem muito expressiva, muito significativa para nós. Deuteronômio 6, versículo 4 especificamente, mas o texto todo é muito importante que nós sempre leiamos esse texto. Diz, ouve Israel, Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui João fala desse Deus. Meus queridos, quem é esse Deus? João fala desse Deus triuno, e o próprio apóstolo Paulo, depois na própria bênção apostólica, dentre tantos outros versículos, nos diz quem é esse Deus triuno, Deus único, verdadeiro, agindo na pessoa do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, nós temos isso claramente. É o Deus que desde a eternidade tem se apresentado como Deus. Ele não existe porque Ele é. Existir está condicionado ao tempo. Deus é. É o mistério da Trindade. É o mistério da eternidade que foge à mente humana. Eu tenho um colega de trabalho, o senhor já idoso, foi meu professor, depois nós chamamos ele para trabalhar conosco, já aposentado, nos seus 80 e tantos anos, e ele diz, é difícil entender essas coisas. E realmente são difíceis, porque elas não são inteligíveis na mente humana. Porque o dia que o Deus triuno, o Deus eterno, nós conseguimos abstrairmos essa superioridade, Ele deixa de ser Deus, portanto nós jamais conseguiremos. Meus queridos, Jesus Cristo é esse Deus. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Muito se discutiu na história do cristianismo sobre quem era Jesus, como funcionava a Trindade. Poderíamos, só lembrando, vários concílios da igreja seculares, Niceia 325, Constantinopla 381,
Calcedônia, 451, todos trataram desses dois aspectos, a questão da Trindade e a questão da humanidade, da divindade de Jesus. E todos chegaram na mesma conclusão, depois de muito debate, da existência do Deus triuno, e que esse Deus triuno chegou até nós na forma de Jesus Cristo 100% homem, Jesus Cristo 100% de Deus, 100% Deus, melhor falando. Duas naturezas na mesma pessoa. Esse Jesus, Deus. João abre esse evangelho de uma forma maravilhosa, magnífica, de uma forma que cativa os nossos olhos. Ele não começa dando qualquer explicação da origem de Deus, porque não existe essa explicação. Ele só começa falando: no princípio era o Verbo. Ele termina: o Verbo era Deus. Agora, como essa teologia se aplica aos nossos corações, às nossas mentes, como eu levo isso para casa e eu consigo trazer isso para o meu dia a dia. Meus queridos, há um vazio nas nossas vidas, há um vazio na mente, no coração de cada homem, que somente pode ser preenchido por Deus. Não há outra forma desse vazio ser preenchido, somente Deus. Portanto, se nós entendermos que Jesus Cristo é esse Deus, esse vazio pode ser preenchido. Jesus Cristo é o Deus harmonicamente, eternamente, Deus triuno, cuja expressão humana nós encontramos em Jesus Cristo. Nós não podemos conhecer a Deus a parte de Jesus Cristo. É impossível conhecer a Deus. Por isso João fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Porque Jesus é o caminho para a eternidade com Deus. Meus irmãos, por isso tantas religiões estão levando os seus seguidores para o inferno. Porque a partir do momento em que pregam um Jesus dissociado do que este evangelho nos diz, dissociado do que a Bíblia nos apresenta, esse Jesus, ele perde sua eficácia. Esse Jesus não é o Deus. Esse Jesus não é capaz de salvar. Por isso João começa: Jesus, o Verbo, era Deus. Mas João continua. Ele não para por aí. Meus queridos, ele continua. Olhem só, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Minha irmã Shirley, olha que coisa maravilhosa. Absolutamente tudo. Essa expressão no grego significa, não há exclusão, na verdade, até uma inversão no grego, dizendo que através de Jesus as coisas existem. É por meio dele, que as coisas vieram à existência. Sem ele, nada existiria. Por isso que o próprio apóstolo Paulo também, reafirmando esta verdade, lá em Colossenses 1,16, ele diz: nele foram criadas todas as coisas. Ele, quem? Jesus Cristo, a razão da nossa existência, minha irmã Cleusa. Ele é a razão da nossa existência. Mais do que criador, Jesus também é um mantenedor. O apóstolo Paulo continua lá em Colossenses 1,17, nele tudo subsiste. Essa palavra subsistir significa como se não houvesse essa ação de Jesus Cristo, ou ação de Deus por meio de Jesus Cristo, as coisas não se manteriam juntas, haveria uma dissociação completa, um romper da existência. Por isso que o apóstolo João, além de falar que Jesus é Deus, ele não deixa de chamar a nossa atenção, as nossas mentes, o nosso coração para o fato que Jesus é o Criador, é o mantenedor. Isso é algo que traz profunda importância para as nossas vidas hoje em dia, principalmente os nossos filhos, que estão desde a sua mais tenra idade sendo criados sob a ótica, sob a cosmovisão evolucionista. E nós devemos educá-los na cosmovisão bíblica, que é o criacionismo. Porque na visão que eles são ensinados nas escolas seculares,
Tudo que somos, tudo que existe, tudo que há, surgiu do nada, através dos tempos, das eras, e não há uma força maior, não há um poder maior que criou essas coisas. É uma mentira, é uma ciência falsa, porque, na verdade, não somente dentro da própria ciência existem os que contradizem essa ideia, mas a própria Bíblia, o manual do Criador, nos diz claramente o contrário, meu irmão Luciano. Nos diz que Deus é o Criador, e especificamente Jesus, como Trindade, parte da Trindade, é o Criador. Meus queridos, tudo, no princípio, Jesus Cristo lá estava. Quando Deus criou a luz, Jesus Cristo, como Trindade, lá estava. Quando houve separação céu e água, quando as primeiras gotas de água condensaram, Jesus Cristo ali estava agindo. Quando houve a separação da terra, os vegetais foram criados. Quando a primeira flor teve a sua beleza manifesta, Jesus Cristo estava ali com o seu poder de criação. Quando os luzeiros brilharam no céu, e as estrelas começaram a emanar suas luzes, Jesus estava ali agindo. E eu amo ver, principalmente quando aqui a gente não consegue ter essa percepção tão clara, mas quando você vai para fora de uma grande cidade, você olha para o céu, é tanta estrela. Eu às vezes fico mais de hora, pego a câmera, abro um pouco mais para captar um pouco mais de luz, e às vezes você vê tantas estrelas, eu chego a ficar entusiasmado, mostro lá para meu sogro, minha sogra, minha esposa, olha aqui, gente, olha que tanta estrela tem no céu que a gente não vê. E olha que nós vemos uma infinita parte de tudo que há nesse universo, que é gigante. É muito além da nossa compreensão, mas Jesus lá estava, no seu poder criativo. Quando os primeiros peixes, as primeiras aves voaram essa terra, quando o primeiro canto, quem sabe, de um canário ecoou, Jesus lá estava presenciando. Meus irmãos, quando o animal deu o primeiro passo, lá estava Jesus. O ser humano deu o primeiro fôlego de vida, e meu irmão Idail, o coração começou a bater. Imagina, Jesus estava presenciando aquela cena, o Deus triuno. Quando a primeira célula, Isis, você que gosta de bioquímica celular, quando a primeira célula, na sua complexidade, começou todo aquele conjunto de reações e etc., a mitocôndria, é Jesus agindo naquele primeiro pulsar. E até hoje ele continua agindo, mantendo a sua criação. Por isso, meus queridos irmãos, minhas crianças, meninos que aqui estão, esse Jesus é Deus e é o Criador. Como isso se aplica às nossas vidas? Meu irmão Marx, muito simples. Sendo o Criador, Ele nos conhece. Vamos abrir lá em Salmo, capítulo 103, versículo 14. Diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 13, nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele conhece todas as nossas dificuldades, Ele conhece toda a nossa estrutura humana, Ele conhece o mais íntimo da minha fisiologia, do meu pensamento. Jesus Cristo se identifica com nós, com cada um de nós, conosco, cada um de nós,
Porque Ele nos criou, e sendo Deus, o Deus único, Ele conhece a sua criação. Meus queridos irmãos, isso foge à nossa compreensão, porque muitas vezes nós somos acuados e pensamos, não, isso é algo que está além da possibilidade humana, mas não, Jesus nos diz, não nos sobreveio tentação que não fosse possível de nós, cada um de nós, suportarmos. Não há dificuldade na vida que nós, como cristãos, não podemos encarar sob a ótica que Jesus Cristo nos está sustentando em todos os momentos. Por isso, essa verdade, esse fato de Jesus ser o Criador, ele é importante para nós, porque Jesus nos conhece. Meu irmão Luciano, Jesus conhece cada um dos seus cabelos. Eu ia citar o meu como exemplo, mas seria um exemplo um tanto quanto fácil, porque qualquer um pode contar, mas o Luciano já tem uma quantidade maior. Jesus Cristo é soberano, é o Criador, e nós fomos criados à imagem de Deus. É evidente, não somos deuses, é claro que não somos. Criados à imagem de Deus significa que nós temos alguns aspectos que nós herdamos, por assim dizer, do nosso Deus, alguns atributos que são comunicáveis. A própria questão espiritual do homem, isso é contrário a muitas seitas que pregam, inclusive, que nós seremos deuses no futuro. Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem de Deus. E como toda a sua criação, Deus viu que tudo era bom. Mas tem um problema. Porque quando nós voltamos a João, capítulo 1, olha só, continua, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece aonde? Nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O homem foi criado por Deus, e nós cremos, Jesus Cristo, como Deus triuno, nos criou. Mas essa história, de alguma forma, teve seus problemas. E lá em Gênesis, logo lá no princípio, a gente começa a entender qual é o problema da humanidade. João fala, havia trevas, mas que trevas são essas? Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos mostra que o homem pecou e que no versículo 15 nos diz que haveria um Messias, e esse Messias é que traria a solução para os nossos pecados. Somente por meio desse Messias. Portanto, esse Messias, que é Deus, que é Criador, é Jesus Cristo, nosso Redentor. Então, o que o apóstolo João nos diz é que esse Jesus Cristo, a luz, é o nosso Redentor. Meus irmãos, a humanidade está corrompida desde aquele momento da queda. A história foi marcada por esse triste acontecimento. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, eu peço irmãos para abrirem, em Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Olha só, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O salmista, lá no Salmo 51, versículo 3, ele nos diz, e o meu pecado está sempre diante de mim. E numa ênfase correlacionada ao nosso texto, o apóstolo Paulo diz, pois outrora éreis trevas. Trevas. A história da humanidade, desde a partir do capítulo 3 em diante, ela foi marcada por trevas. O pecado que entrou no mundo e corrompeu a criação divina. O homem, a expressão, a imagem de Deus, teve um problema. E somente por meio do Redentor Jesus Cristo, esse problema poderia ser resolvido. Meus irmãos, somente Deus poderia prover a luz
para novamente nós vermos claramente as coisas como elas são. Por isso que João fala, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Desde o início, Jesus Cristo, já o prometido, já como Criador, Jesus Cristo é o nosso Redentor. Não é somente como luz, o gerador da vida física, mas o gerador da nossa vida espiritual em ambos os sentidos. E, de certa forma, é por isso que lá em Efésios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo continua, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andeis como filhos da luz. Olha o contraste que o apóstolo João está fazendo neste início do Evangelho de João. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não resplandeceram, não prevaleceram contra ela. Meus queridos, Jesus é a luz redentora. Quando se fala em luz, é algo que nós muitas vezes, quando vivemos na cidade grande, não temos tanta percepção quanto ela é importante, né? Mas quando você vai para uma fazenda, época de chuva, a luz acaba, aí você percebe como a luz faz falta. E o homem tem uma percepção de luz que é algo assim, fantástico. Dizem que se você acender uma vela num local escuro, bem escuro mesmo, e uma pessoa estiver a 15 quilômetros de distância, ele consegue visualizar aquela vela. 15 quilômetros de distância. Meus queridos, essa luz, lá no início, lá no Antigo Testamento, era essa vela. Jesus prometeu o Messias e, de certa forma, através de várias ações, de várias formas do culto, esse Messias era visualizado por aqueles nossos irmãos da antiguidade, até que essa vela tornou-se uma estrela, um sol. E hoje nós podemos olhar na história e entender que esse Jesus Cristo é a luz que resplandece e cujo fio da história permeou todos os momentos da humanidade até o momento de hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. De forma tal que hoje nós enxergamos plenamente. Sem luz nós não enxergamos direito, sem luz não há segurança, sem luz não há forma de nós termos vida. Jesus é a luz que traz vida. A história da humanidade não é centrada na guerra das religiões, como tantos falam, mas é centrada no fato que o homem busca continuamente preencher o vazio que surgiu lá no Éden. Essa é a razão da história da humanidade. E de certa forma continuarão procurando, porque jamais podemos encontrar a Deus. É Deus que nos alcança em Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha nos nossos corações e nos convence que nós realmente somos pecadores, miseráveis, e que até mesmo as nossas boas ações, se feitas sem seu propósito de glorificar a nosso Deus, são considerados imundícia, trapos de imundícia, como diz lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Meus queridos irmãos, Jesus Cristo, sendo Deus, Criador, e tendo vindo ao nosso encontro como 100% Deus, mas também 100% homem, Ele conhece também as nossas dificuldades pessoalmente. Ele sabe todas as minhas aflições, embora nunca tenha conhecido o pecado. Ele sabe todas as minhas dificuldades. O texto que lemos lá em Hebreus nos diz isso, versículo 15 do capítulo 4. Ele compadece das nossas fraquezas, e são muitas. Quantas vezes nós choramos quando erramos, porque aquilo atinge a nossa relação com Deus, fere a nossa imagem como filhos de Deus. É esse Jesus, Deus, Criador e Redentor, que João nos apresenta. É esse Jesus que encarnou-se, e hoje nós podemos dizer que conhecemos Deus face a face, não porque vemos Deus, porque Deus é Espírito, mas porque temos Jesus Cristo, o Senhor,
que humilhou-se e veio ao nosso encontro. Todas as religiões, fora o cristianismo, pregam ou um Deus humanizado, ou um homem deificado. Mas o cristianismo é o único que prega Deus, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem, porque somente assim há redenção efetiva para as nossas vidas. Só Ele pode nos reconciliar. Essa é a verdade tácita nesses primeiros versículos do Evangelho de João, um livro tão gostoso de ser lido. Um livro que traduz a essência do cristianismo. A luz traz esperança, Jesus Cristo nos conhece. É o Redentor. A parte de Jesus Cristo, não conhecemos a Deus, não é possível conhecer a Deus, porque a vida está em Jesus Cristo, só através dele nós chegamos à vida com Deus. Portanto, meus queridos irmãos, concluindo, gostaria de dizer, Jesus Cristo é único. Esse Jesus é o divisor da história humana, razão pela qual nós temos a história dividida em 2 pontos, embora Jesus Cristo existe desde a eternidade, mas visivelmente conhecemos Jesus Cristo quando Ele se encarnou e nós o vimos, e assim o conhecemos, já não deixou mais, nós não vemos mais como sombra, como diz o escritor em Hebreus, agora o conhecemos face a face. Assim, João, com seu propósito descrito lá no capítulo 20, versículos 30 a 31, especificamente 31, esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, porque Jesus Cristo é o Deus Criador e Redentor. Esses fatos teológicos têm profunda aplicação no nosso dia a dia, como nós vimos. Meu irmão Levi, esse Jesus nos ama, esse Jesus conhece cada uma das nossas fraquezas, e é essa a razão que nos motiva dia a dia a ter um relacionamento mais próximo com Ele. Só assim nós conhecemos, podemos entender quais são as nossas necessidades, porque Ele conhece as nossas necessidades. Nós podemos nos conhecer mais, nós não nos conhecemos, mas Jesus Cristo nos conhece, e acima de tudo, Ele nos redime, para assim nós termos a esperança da eternidade com Deus. Que Deus possa nos abençoar.